A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em mais um podcast, né? BD em Síntese, com a professora Eleide. Seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor, Rose, a paz do Senhor, queridos Paz do professores que Senhor. nos acompanham e também os nossos alunos, né? Alunos da Escola Bíblica Dominical que nos acompanham, em nome de Jesus. Isso mesmo, minha amada. Já chegamos aí na lição de número 12, né? Aqui no canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, um momento pedagógico. Estamos aqui, professor, para enviar algumas dicas, né, sugerir algumas dicas pedagógicas para a sua aula dessa semana. E a professora Eleide, nós estamos aqui, né, já chegando na reta final, né, na nossa lição do nosso trimestre, aí já está acabando, falta essa lição e mais uma, né, graças a Deus. E aqui a nossa lição tem alguns objetivos, né, como ressaltar a necessidade de santificação, como mostrar que ser santo é ser íntimo de Deus, né? E também apontar a importância da santidade para a salvação. Professor, nós vemos aqui que a santificação é um processo contínuo, né, na vida do cristão. Nós vemos aqui pelo qual ele busca viver de acordo com a vontade de Deus, afastando ali, assim, né, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque ser santo não significa ser perfeito, mas é estar separado do pecado, né, e dedicado a Deus. E agora, professora Eleide, com a sua dica. Amém, amém, Rose. Aqui, como eu estava dizendo para você, né? Essa lição ela é bem importante para nós, porque saber aqui o objetivo número 3, que é apontar a importância da santidade para a salvação, né? Ele nos traz a revelação de uma verdade, né? De que a salvação ela não é uma recompensa, mas uma herança. Quando você recebe uma recompensa é porque você prestou um serviço, você fez alguma coisa, aí você recebe uma recompensa em troca, não é isso? Quem trabalha tem a recompensa do seu salário, mas a herança, ela é independente daquilo que você faz, independente do serviço que você presta, né? Dependente do seu trabalho, é uma herança. Alguém lhe dá de boa vontade. E o pior de tudo, Rose, é que é um favor imerecido, né? Para nós, o pior para nós. O melhor, é claro, porque o Senhor é quem pagou esse preço, né, de nos ofertar esta salvação. Mas para ser salvo, é como para ser um bom filho, né? O bom filho, o que é que ele faz? Ele é obediente aos seus pais. Ele honra o seu pai e a sua mãe, e a santificação é um processo no qual nós honramos a Deus com a nossa vida. Nós fazemos por onde é ser íntimo dele, como diz aqui o objetivo número 2, né? Mostrar que ser santo é ser íntimo de Deus. Quem é santo gosta de estar perto do Senhor. Quem é santo quer ser santo, quer se santificar cada vez mais, porque ele tem uma certeza, né? Aqui no Saber Escolar número 6 diz que para herdar o lar celestial é preciso ser santo. A palavra nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E aquele que quer ser íntimo de Deus, ele sabe que precisa ser santo. E ser santo, Rose, é aprender a fazer boas escolhas na nossa vida. Então, para iniciar a aula, para fazer a introdução, né, dessa aula, a dica que eu trago nessa noite é, é muito simples, né? Para fazer a introdução da aula, o professor vai precisar de um espelho, um borrifador com água, com líquido, um líquido qualquer que ele quiser. Pode ser, inclusive, um líquido colorido que vai trazer uma cor, né? Vai trazer um impacto maior. E um pó, pode ser uma farinha de trigo, um talco, uma maisena, seja o que for. E né, ele vai, quando chegar na sala, né, o professor vai começar a fazer a introdução da sua aula, trazendo o título da lição, apresentando os saberes escolares, o texto do dia, a base bíblica, ele vai fazer a sua leitura, e quando ele terminar tudo isso, ele vai convidar um aluno, né? Ou um voluntário, ele convida pelo nome, mas ele vai chamar e ele vai fazer, né,
a seguinte pergunta, porque quando nós nos santificamos diante de Deus, nós sabemos que somos o quê, Rose? Nós somos o reflexo do caráter de Deus na terra, né? Quem olha para nós precisa saber que nós somos santos e nós estamos refletindo o caráter do Senhor. E o professor vai pedir que aquele aluno olhe-se no espelho e diga, pergunte a ele se ele está preparado para refletir o caráter de Deus. E quando ele se olhar, o professor, de surpresa, vai borrifar a água e jogar lá o pó, né? E aí, se for uma água colorida, vai dar um impacto maior, né? Porque o pó vai ficar também colorido. E ele vai perguntar o que foi que aconteceu com aquela imagem, né? A imagem está distorcida, está apagada, né? O que é que foi, o que é que ele observa naquela imagem? E ele vai dizer, né? O aluno vai dizer, não, a imagem está manchada. Pois é isso que o pecado faz conosco. Quando nós não fazemos boas escolhas, quando nós não aprendemos a escolher o melhor caminho. Porque ser santo é isso, é fazer a escolha certa, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, para que o caráter de Deus se manifeste, se reflita através de nós, para que o mundo veja o caráter de Deus em nós, né? E ele vai dizer que a imagem está manchada, e a imagem que está manchada não é simplesmente a imagem do aluno, mas é o reflexo de Deus em nós, porque alguém que olhar para nós não vai ver sempre a mancha, sempre vai ver o pecado, sempre vai ver ali aquela imagem turva. Mas o sangue de Jesus, ele limpa todo o pecado, né? E basta apenas que nós nos apresentemos a Ele, oremos, porque como nós aprendemos na lição passada, né, durante a oração, nós precisamos pedir perdão. E nesse pedir perdão, perdoando também aqueles que nos acusam, nós somos santificados mais uma vez pelo Senhor. Então, essa é a introdução da lição. E para a fixação desse conteúdo, nós trazemos também uma outra dica pedagógica, que é um jogo de equipe, são duas equipes, né? O tabuleiro humano, isso vai ser feito no chão, o professor tem a oportunidade aí de fazer uma aula externa, no pátio da igreja, na calçada, essas coisas é bom assim fazer ao ar livre, né? Para a gente ter mais espaço, dependendo da quantidade de alunos, então, fica super divertido, porque eles vão fazer, o professor vai fazer um tabuleiro no chão, com 3 quadros, uma linha no meio, e quem se aproximar dessa linha vai ganhar o jogo. E aí, o ideal é que eles tenham uma recompensa, né? Já que a gente tem aqui a recompensa do céu para ser santo, então que o professor leve também uma recompensa para a equipe que ganhar, né, esse jogo maravilhoso aqui que eles vão participar. A preparação é o seguinte: fita crepe no chão no meio, dividindo os espaços, 3 quadros de um lado, 3 quadros de outro, cada equipe começa fora dos quadros e eles vão entrando nos quadrinhos na medida em que vão acertando as suas perguntas. E aí, quais são essas perguntas? Baseadas no próprio texto da lição, né? As perguntas são o seguinte: primeira pergunta, vai primeiro tirar no pau ímpar, né, para ver quem é que começa respondendo, e as perguntas são o seguinte: o que significa a palavra santo? O objetivo dessa brincadeira é fixar o conteúdo. Então, as perguntas têm que sair do próprio conteúdo da lição. O que significa a palavra santo? Eles vão responder separado, consagrado a Deus, né? É, e, e aí a equipe vai avançar um quadrinho. Aí a pergunta número 2 já vai para outra equipe. Qual herói bíblico citado tinha tanta intimidade que falava com Deus face a face? Quem é que falava face a face com Deus? Moisés. Então, na medida em que eles vão respondendo, eles vão avançando, quem não responder vai ficar no mesmo lugar estagnado e quem errar vai voltar um quadrinho, né? Então, na medida em que eles vão acertando, eles vão avançando, na medida que vão errando, vão retrocedendo e quem não responde fica lá estagnado. Então, quem ganhar, quem chegar primeiro na linha do meio,
vai ser recompensado, professor. Em nome de Jesus, leve uma boa recompensa para o seu aluno, porque vai valer a pena, eles vão adorar fazer essa brincadeira. Amém? Amém, que bênção, né? Os pré-adolescentes, eles gostam, professor, eles Gosto. têm essa dinâmica, né, de movimento, e tire Uhum. eles um pouco ali do ambiente da sala, né? Então, Sim, sim. tudo isso é muito criativo e eles vão amar, com certeza. Com toda E nós certeza, né? temos, Então, segue-se as exatamente, perguntas, Rose, que está no próprio texto, né? Os seus exatamente. amigos foram levados para morar em qual lugar? Então, o ideal é que seja, de fato, um joguinho rápido, né? Porque a gente não tem tanto tempo, são 6 perguntas só, mas que vai valer a pena. O professor pode tirar as perguntas da própria lição. Eu posso encaminhar também aqui, junto com o vídeo, as perguntas que nós selecionamos aqui e dá tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar, sim. Professor, nós temos aqui outra dica pedagógica para somar, né, juntamente com essa da professora Eleide. Essa dica seria, na verdade, os cientistas, né? Vamos escolher aí alguns alunos que vão ser os cientistas para fazer essa experiência, essa dinâmica que vai ser feita também. Vocês podem estar realizando essa dinâmica no final da aula, né, para ver como é que foi o conhecimento adquirido aí dos seus alunos. Então, vamos lá para a nossa dinâmica desta semana, querido professor. O tema é limpo por dentro, né? Trabalhando aí o tema santificação. E nós vamos precisar de alguns materiais que o professor pode estar conseguindo aí, né, com antecedência, um copo transparente com água limpa. Vamos precisar de algumas gotas de corante alimentício, ou até mesmo um suco em pó escuro serve também. E vamos precisar de água sanitária, né? E aí vamos precisar de uma colher e vamos dizer aqui como vai ser feita essa dinâmica. Pense na dinâmica que os jovens pré-adolescentes eles gostam, né? Os pequenos jovens, né? Eles amam, né? Porque vão colocar lá a mão na massa para fazer essa dinâmica. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dessa dinâmica, professor. Você vai mostrar o copo com água limpa e vai dizer, vai perguntar ao seu aluno: esta água representa, né? O, o, o coração que Deus deseja para nós? Então, deixa que eles respondam, né? E aí você vai adicionar algumas gotas, no caso, você vai convidar, né? Porque essa dinâmica, na verdade, vai ser o cientista que são os próprios alunos que vão fazer ali. Você vai convidar e vai dizendo o que é que eles devem fazer. E aí você vai adicionar, vai pedir, solicitar que eles adicionem aí algumas gotas de corantes, né? Ou suco em pó, e você vai falar que o pecado e as mais escolhas, né, sujam nossa vida e isso nos afasta de Deus. E aí você vai mostrar a água escura, né? Depois que colocou o corante. E você vai colocar cuidadosamente gotas de água sanitária naquele copo e vai pedir que os seus alunos, né, mostrem aos demais, aqueles que foram escolhidos como cientista para mostrar. E aí você vai, depois que colocar água sanitária, a cor começará a clarear ou totalmente desaparecer, né? E aí você vai deixar que os seus alunos questionem por que que isso aconteceu, e aí você vai explicar que assim como a água sanitária, né, ela ajuda a remover as manchas, Deus trabalha em nossas vidas, né, para nos purificar e nos tornar mais parecido com Jesus. E esse é o processo chamado de santificação. E aí, querido professor, você vai ler aí no livro de 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí, querido, você vai perguntar: o que pode sujar nossa vida espiritual? Como podemos buscar a santificação diariamente? Alguns questionamentos pertinentes, né? Quais atitudes agradam a Deus? E aí você vai deixar que seus pré-adolescentes respondam, e aí vocês vão criar um debate na sala, né? Com esses questionamentos, e vai ser uma bênção. Professor, que Deus abençoe. E essas foram as dicas pedagógicas da lição de número 12. Que Deus abençoe
E queremos aqui agradecer o nosso pastor Martim Alves, pela confiança. Queremos agradecer a toda a diretoria do DENEC, a você, professor, a você, aluno, a professora Eleide, que está aqui conosco. Que Deus em Cristo nos abençoe. E a professora Amém. Eleide aí com suas considerações. Amém. Rose, se o professor, assim, ajustar bem direitinho o tempo, dá para ele fazer todas as atividades que nós aqui, né, trouxemos para eles. Porque se você observar, uma atividade traz um complemento para a outra, né? E Isso, aí, exatamente. se o professor tiver agilidade, dinamismo, ele souber equilibrar bem direitinho o tempo, ele vai conseguir trazer uma riqueza, né, para a sua aula, que será uma coisa extraordinária. Então, professor, professora, prepare-se antes de ir para a sala de aula. Planeje bem o tempo de cada atividade, né? Ore ao Senhor, peça a Ele estratégias. Eu sei que a fase de pré-adolescentes não é fácil, porque eles têm uns assuntos assim, bem aleatórios, né? Eles trazem É, assuntos bem aleatórios muita para a sala de energia. aula. A coisa do dia a dia, eles querem ser ouvidos, eles querem É ser, verdade. eles querem ter a nossa atenção, mas se o professor ele souber equilibrar bem o tempo de cada atividade, ele consegue fazer todas as atividades e trazer um enriquecimento, né, de conhecimento para a sua aula, porque informação não é conhecimento. O conhecimento só é produzido quando a informação é de fato absorvida e há uma reflexão sobre o conteúdo, né? Então, que o Senhor abençoe a sua aula, querido professor e professora, né? Que Deus abençoe cada aluno que vai participar, cada pré-adolescente que vai participar da EBD no próximo domingo e que vai assistir essa aula tão importante sobre santidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu ministério. E você, professor, se você é novo aqui no canal, está nos assistindo pela primeira vez, né? Compartilha esse vídeo, se inscreve, né? Leva estas dicas pedagógicas para a sua igreja, para o seu Amém. setor, né? Para o seu estado. Que Deus abençoe e que possamos estar aqui no próximo podcast.